Então fala galera, eu sou Daniel Farias, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sportscast. Hoje nós vamos trazer um formato um pouco diferente, nós já trouxemos um boletim e dessa vez iniciaremos de fato o boletim do Esportes Mais com a maior periodicidade, né? Toda segunda-feira você vai poder acompanhar aqui no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e muitos outros aplicativos as principais notícias sobre o futebol brasileiro, futebol internacional e também sobre outros esportes. Então, eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui comigo, o Gustavo, o Luiz Eduardo, o Matheus, o Pedro Cavalcante, o Thiago e o João Vitor, e a gente vai passear um pouco sobre as principais informações, os resultados, e eu queria começar falando sobre o futebol brasileiro. Então, para dar início, eu queria que o Gustavo trouxesse aí um panorama geral dos times que ele está responsável. Nesta semana, o São Paulo foi eliminado, surpreendentemente, pelo Mirassol, em pleno Morumbi. A equipe do treinador Fernando Diniz foi derrotado por 3-2 e está fora do Paulistão desta temporada. Já o Bahia jogou ontem, no domingo, dia 2 de agosto, pelo Campeonato Baiano e se classificou para a final do campeonato, onde enfrenta o Atlético de Alagoinhas, o time que joga o artilheiro Magno Alves. As finais serão no dia 2 e 26 de agosto e o Bahia está jogando o Campeonato Baiano com seu time sub-23, já que o elenco principal está totalmente voltado às finais da Copa do Nordeste. Valeu, Gustavo, muito obrigado. E agora eu passo a bola para o Luiz Eduardo, para ele trazer um panorama geral sobre os dois times que ele está responsável. Bem, de cara, o Botafogo, ele anunciou recentemente o seu novo patrocinador, que é a marca Eletromil, que vai estampar parte das costas das camisas oficiais do clube do Botafogo. Também o Botafogo vive uma grave crise financeira, inclusive o Botafogo anunciou o encerramento do seu projeto de basquete, então ele está fora da liga do NBB, e foi até um fato foi lamentado pelo técnico Léo Figueira, que é o técnico da equipe no NBB. Também o técnico do clube profissional, Paulo Autuori, cobrou o fim dos salários atrasados, mas ele afirma também estar confiante para que a diretoria dê o sinal positivo para que possa resolver essa situação. O Botafogo também jogou duas partidas pela taça Gerson Didi, que foi uma taça, um troféu que foi organizado, um torneio entre o Botafogo e o Fluminense. O primeiro jogo o Fluminense venceu por 1-0, torneio amistoso. O segundo foi 1-1. E vale ressaltar que são 4 partidas, as outras 2 serão as partidas pelo Campeonato Brasileiro. Quem somar mais pontos fica com essa taça. Já o Flamengo venceu por 9-0 a equipe do Olaria, um jogo treino, recentemente. Também o Flamengo indica que não vai ser possível prever o fim de uma crise financeira também, porque o Flamengo divulgou o balanço e teve um prejuízo de 26 milhões de reais no primeiro semestre desse o Flamengo também, nessa semana, anunciou a contratação do seu novo técnico, Domenech Torré, que veio para substituir o Mister Jorge Jesus, que além disso, o Flamengo ainda espera o pagamento da multa do Jorge Jesus. Não foi paga, não foi quitada pelo Benfica. Espera que isso possa resolver nas próximas semanas. Muito obrigado aí ao Luiz por trazer as informações da dupla carioca, né? Botafogo e Flamengo, informações muito relevantes, principalmente a do novo técnico do Flamengo. E agora eu passo a bola para o nosso querido Matheus Costa, que vai falar um pouco sobre a sua parte que ele está responsável no futebol brasileiro. Matheus. Bom, e pela Copa do Nordeste, a fase final está chegando, né? Houve os jogos das semifinais entre Ceará e Fortaleza, o Clássico Rei, que para muitos é um dos mais importantes dos últimos tempos, em que o Ceará levou a melhor sobre o Fortaleza ao bater o rival por 1-0 com gol de Klaus ainda no primeiro tempo. Já pelo outro lado da chave, o Bahia venceu o Confiança também por 1-0, num jogo bem tenso, bem apertado, em que o jogo só foi ser definido aos 42 minutos do segundo tempo, quando o Bahia conseguiu abrir o placar e cravou a vaga na final. E agora falando na final, neste sábado, o Ceará venceu o Bahia por 3-1 e abriu uma grande vantagem, principalmente se tratando de uma final, e leva essa vantagem de 2 gols de diferença para o jogo da volta, que acontece nessa terça, dia 4. Os gols do Ceará foram marcados por Fernando Sobral após uma falha bizarra da zaga do Bahia, por Kleber de cabeça e por Matheus Gonçalves, após um lançamento de Fernando Praz. Já o Bahia, que tinha aberto o placar, fez o seu gol com o Fernandão. Então é isso, muito obrigado aí, Matheus, por trazer as principais notícias da Copa do Nordeste, que tem
movimentado bastante o cenário do futebol brasileiro nos últimos dias e na próxima semana teremos a grande final para decidir quem será o grande campeão da Copa do Nordeste 2020. Agora eu vou falar um pouco sobre o panorama de duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense e o Internacional. Essas duas equipes jogaram bastante durante essa semana, começando no domingo passado, dia 26 de julho. O Atlético Paranaense ganhou do Cascavel nas semifinais, ganhou o primeiro jogo uma goleada por 5-1, no segundo jogo empatou em 0-0 na quarta-feira e garantiu assim classificação para a final do Campeonato Paranaense, que inclusive já foi disputada a primeira partida da final ontem. Atlético Paranaense e Coritiba, o Atletiba, né, um dos principais clássicos do estado do Paraná. O Furacão acabou saindo vitorioso por 1-0, gol de Léo Cittadini, mas por ser um placar magro, né, a partida ainda está totalmente em aberto, as duas equipes vão voltar a se enfrentar ainda no jogo da volta e veremos aí quem será o campeão paranaense, né, se será o Furacão ou se será o Coxa. Já nas bandas ali do Rio Grande do Sul, o Internacional acabou se classificando também para as próximas fases, né, do Campeonato Gaúcho. Na quarta-feira, dia 29 de julho, a equipe ganhou do Aimoré por 2-0 e, posteriormente, venceu também ontem o Bento Gonçalves por 4-0 nas semifinais, isso do segundo turno do Campeonato Gaúcho, e garantiu, assim, classificação para a grande decisão do segundo turno, partida que será contra o maior rival, né, o Grêmio, ou seja, teremos mais uma vez o Grenal e o Eduardo Cudê em busca de sua primeira vitória em Grenais. Então, esse é o panorama de Atlético Paranaense e Internacional nessa semana. E agora eu passo a palavra para o Pedro Cavalcante, que vai falar um pouco sobre os times dele aí no Campeonato Brasileiro e no Brasileirão, no cenário do futebol brasileiro como um todo nessa semana. Falar agora sobre o Atlético Goianiense, o time que não vem jogando muito, porque o Campeonato Goiano ainda não tem uma previsão de volta. O Atlético Goianiense que fez um jogo treino contra o time do Capital, lá de Distrito Federal, meteu um 7-0 no time, o que empolga um pouco a torcida rubro-negra, mas ainda não é isso tudo. Eu acabei de ver aqui que o William Maranhão foi anunciado pelo Atlético Goianiense, um bom nome para o clube. Agora, em contraproposto, o Grêmio jogou 2 vezes nessa semana, as 2 foram contra o Novo Hamburgo. E uma era válida pela fase de grupos do Campeonato Gaúcho, a outra foi pela semifinal. No jogo da fase de grupos foi um 0-0, jogo muito truncado e apertado. E pela semifinal já foi diferente, foi um 4-3, com o Grêmio começando muito bem a partida, fazendo logo 2 gols, um com o Diego Souza e outro com o Maicon. Em compensação, o Novo Hamburgo logo empatou com o Zé Mário e Caio. No tempo, Diego Souza fez um gol, Zé Mário fez outro gol após penalidade que o Jean-Pierre fez, e Luciano aos 90 minutos, já na apagada das luzes, fez o gol que classificou o Grêmio para a final do Campeonato Gaúcho, onde vai enfrentar o Internacional, mais um Grenal, e o técnico Renato Gaúcho, que na entrevista pós-jogo contra o Novo Hamburgo se disse estar tão empolgado quanto o Cudê para esse jogo, para esse Grenal, que vai ser super importante. O próprio Renato Gaúcho também, que disse que o time dele ainda não conseguiu se adaptar tão bem a esse pós-pandemia, porque o Grêmio é um time que joga um estilo de jogo marcação-pressão e tal, e querendo ou não, a condição física ainda não permite ele falar isso. Ele citou que não é só o Grêmio que está nessa fase, todos os clubes do Brasil ainda não estão conseguindo apresentar o seu devido futebol. E o Grêmio que corre risco de perder Everton Cebolinha, o atleta que está sendo procurado pelo Everton da Inglaterra e o Benfica de Portugal. Muito obrigado ao Pedro. E agora eu passo a palavra para o João Vitor Barros, que vai trazer mais uma análise, mais um panorama de algumas equipes brasileiras. Fala pessoal, então falar um pouquinho agora do Vasco e do Corinthians, né? O Vasco que o Campeonato Carioca já foi encerrado, o Vasco não chegou às finais, tampouco foi campeão, mas manteve os treinamentos. Essa semana a equipe realizou um jogo treino contra a equipe do Volta Redonda e venceu pelo placar de 2-1. Os gols da partida foram marcados por Felipe Bastos e Bruno César. Hoje, segunda-feira, 3 de agosto, o Vasco deve lançar seu novo uniforme de material esportivo com fornecedor novo, será a Capa. Capa essa que foi a fornecedora de material esportivo em 1998, quando o Vasco da Gama ganhou sua única Libertadores da América. Agora eu falar um pouquinho do Corinthians, o Corinthians que está envolvido nas finais do Campeonato Paulista, pois na tarde de ontem, domingo, dia 2, ganhou da equipe do Mirassol pelo placar de 1-0, o gol de Ederson. Com isso, a equipe corintiana vai enfrentar agora o maior rival, Palmeiras, uma reedição
da final do Campeonato Paulista de 2018. Além disso, devido à final, né, ser disputada tanto, vai começar a ser disputada nessa quarta-feira, dia 4, e no sábado, dia 8, a estreia da equipe corintiana contra o Atlético Goianiense foi adiada. A CBF ainda não tem previsão para saber quando a equipe alvinegra vai estrear no Campeonato Brasileiro de 2020. E por fim, nós temos mais 5 equipes da Série A para comentar, equipes que tiveram notícias, tiveram jogos nesses últimos dias. Lembrando que nós vamos trazer esse boletim principalmente falando das partidas que aconteceram. Então, se você sentir falta de algum time, é porque provavelmente esse time não jogou, não teve notícias importantes, mas nós, claro, não estamos menosprezando esse time. Então, com certeza, em outros boletins, principalmente quando o Campeonato Brasileiro da Série A retornar, nós iremos falar, obviamente, de todas as 20 equipes. Então, para dar início a essa análise final, eu gostaria que o Pedro Cavalcante falasse um pouco sobre a semana do Palmeiras. O Palmeiras, que pela semifinal do Campeonato Paulista enfrentou a equipe da Ponte, em um jogo que para muitos foi o melhor jogo do Palmeiras nessa temporada. O time conseguiu 21 finalizações na partida, e o que chama a atenção foi o meio-campo do Palmeiras. Um meio-campo que era formado por Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramires. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que queria um time que roubasse a bola e construísse jogadas. O técnico Vanderlei Luxemburgo, inclusive, foi perguntado o porquê desse meio de campo, com 2 jovens e tendo colocado no banco atletas como Gustavo Scarpa, Lucas Lima, e ele afirmou que não tem problema algum em colocar meninos da base para jogo, se estavam bem, iriam jogar, e o Palmeiras acabou vencendo a partida, 1-0, placar mínimo, mas o suficiente para ir para a grande final do Campeonato Paulista, no derby. Palmeiras enfrentará o Corinthians nesse jogo que vai pegar fogo. Muito obrigado, Pedro. E continuando no estado de São Paulo, o Matheus vai trazer as informações, os resultados da semana do Santos. E a equipe do Santos foi eliminada do Campeonato Paulista ao ser derrotada pela Ponte Preta pelo placar de 3-1 em plena Vila Belmiro. E agora a equipe paulista dá adeus, né, à competição estadual, e aguarda o início do Brasileirão para retomar seus jogos. Mas ainda no Santos, um caso muito infeliz aconteceu nessa semana envolvendo o atacante Marinho, em que um comentarista fez ataques racistas a ele, citando que o jogador deveria continuar na senzala. Um caso assim extremamente vergonhoso, decepcionante, e que esse comentarista pague pela atitude que ele teve, que não importa se foi brincadeira ou não, se foi um erro de comunicação, isso é crime e o comentarista deve ser punido. E por fim, para falar de mais uma equipe do Campeonato Paulista que está na Série A do Brasileirão, o Luiz Eduardo traz as principais informações e os resultados do RB Bragantino. O Red Bull Bragantino, que para muitos era o principal nome do Campeonato Paulista na primeira fase, enfrentou o Corinthians nas quartas de final e perdeu por 2-0, dando assim adeus à competição. Mas o Bragantino também segue jogando. Pela semifinal do Troféu do Interior do Campeonato Paulista, o Bragantino eliminou o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, no estádio Canindé. O jogo terminou no placar de 1-1, foi decidido e o Bragantino venceu por 4-3 nas penalidades. Vale ressaltar que a final desse Troféu do Interior será amanhã, terça-feira, dia 4, contra o Guarani, na Arena Barueri. Muito obrigado, Luiz. E agora falando um pouco sobre o futebol nordestino, o Sport, que estava em um grande risco ali de rebaixamento, a equipe acabou tendo que jogar o quadrangular de rebaixamento ali na luta contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano, mas dos males o menor, o Sport acabou escapando do rebaixamento. No último domingo a equipe venceu Decisão pelo placar de 3-0 e se livrou, né, da queda no estadual. Os gols do Sport na partida foram marcados por Leandro Bárcia, Elton e Betinho. Assim, a equipe chegou aos 6 pontos nesse quadrangular e garantiu a permanência na primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Disputará assim no próximo ano, né, a primeira divisão do Campeonato Pernambucano 2021. E agora, por fim, eu passo a palavra para o João Vitor, que vai falar um pouco sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, o Galo Forte e Vingador, jogou contra o rival América Mineiro no estádio Mineirão, em jogo válido pelas semifinais do Campeonato Mineiro, e venceu. Venceu por 2-1 com gol de Jair e Natan. Ademir descontou para a equipe americana. Com o resultado, a equipe de Jorge Sampaoli se garante na final do Campeonato Mineiro 2020. Muito obrigado, João Vitor.
Saindo agora um pouco do futebol brasileiro e entrando no futebol europeu, vamos começar falando sobre o futebol italiano, que concluiu o campeonato italiano nesse último final de semana. Então o Gustavo vai trazer um panorama geral para a gente, falar um pouco sobre os classificados, os rebaixados, o campeão, artilharia e muito mais, e depois a gente dá continuidade falando um pouco sobre o futebol dos outros países da Europa. Passando aqui para falar um pouco do campeonato italiano, que esteve nesse final de semana sua última rodada. A campeã foi a Juventus, que saiu derrotada para a Roma por 3-1. Já os outros resultados da rodada foi Brescia 1-1 com Sampdoria, Milan 3-0 no Cagliari, Atalanta foi derrotada pela Inter de Milão por 2-0, o Napoli venceu a Lazio por 3-1, o Spal perdeu de 3-1 para a Fiorentina, o Bologna empatou em 1-1 com o Torino, o Genoa venceu o Hellas Verona por 3-0 e o Lecce foi rebaixado nesta rodada e foi derrotado pelo Parma por 4-3. E o Sassuolo perdeu para a Udinese por 1-0. Confirmando só os classificados para a Liga dos Campeões e Liga Europa. A Juventus, a campeã, Inter de Milão, Atalanta, Lazio, Roma e Milan. Roma e Milan estão classificados para a Liga Europa. E o Milan está classificado ainda para as fases de qualificação para a Liga Europa. Já os rebaixados, o Spal e Brescia já tinham sido definidos semanas atrás, porém o Lecce confirmou sua vaga na Série B italiana neste final de semana, depois de ser derrotado pelo Parma. Com isso, o Genoa venceu e escapou da degola. Já o artilheiro da competição foi o atacante da Lazio, Ciro Immobile. Immobile que também foi artilheiro da Europa e ganhou a chuteira de ouro do Lewandowski. CR7 ficou em segundo com 31 gols e o terceiro foi o centroavante Romelu Lukaku, da Inter de Milão. E agora nós vamos continuar falando um pouco sobre o futebol europeu, mas mudando de país e falando da França. A França, que foi um dos poucos países das grandes ligas europeias que encerrou as atividades do campeonato francês, né? O campeonato francês foi um dos únicos que foi encerrado sem retomar as atividades após a quarentena por conta do novo coronavírus, mas que duas competições ainda aconteceram após essa paralisação, que foram justamente a Copa da França e a Copa da Liga. A Copa da França, que foi vencida pelo PSG, e nessa última semana aconteceu a grande final da Copa da Liga. O PSG mais uma vez foi campeão, derrotou a equipe do Lyon nos pênaltis, o empate em 0-0 persistiu até o final do tempo normal, foi para a prorrogação também, permaneceu empatado em 0-0 o confronto, e nos pênaltis o PSG saiu vitorioso por 6-5, a equipe aí de Neymar, de Mbappé, que inclusive está machucado, e companhia, chega muito embalada, né, para as quartas de final da UEFA Champions League, onde irá enfrentar a equipe da Atalanta da Itália. Então com isso a gente encerra o nosso comentário sobre o futebol europeu, e agora nós iremos passar para os outros esportes. E o Matheus ele vai falar um pouco sobre a NBA que retornou nessa semana para a alegria dos fãs de basquete ao redor do mundo. Matheus! E como falou o Daniel, a NBA está de volta, com todos os jogos do restante dessa temporada acontecendo na bolha que se foi feita em Orlando. E essa semana da volta da NBA foi recheada de grandes jogos, com destaque para o clássico de Los Angeles, entre Lakers e Clippers, em que os Lakers saíram com vitória, com grande atuação de Anthony Davis e cesta decisiva de LeBron James nos últimos segundos, e também com destaque para Milwaukee Bucks e Houston Rockets, que tanto esses dois como os de Los Angeles podem ser ditos como os favoritos a ganhar o caneco dessa temporada. E voltando para o confronto de Milwaukee Bucks e Houston Rockets, os Rockets saíram com a vitória, com grande atuação particular de Russell Westbrook. Nessa semana, vale lembrar também que James Harden, também do Houston Rockets, foi eleito o melhor jogador da semana na competição. E, chamando a atenção para uma polêmica, ainda nesta semana, o Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Toronto Raptors, com grande atuação de Kyle Lowry e com LeBron James e Anthony Davis apagados. Inclusive, LeBron James protagonizou uma cena inusitada ao sair do banco de reservas e direto para o vestiário antes mesmo do apito final do jogo, causando uma cena polêmica e que causou muito rebuliço nos bastidores da NBA e entre os fãs da NBA. Agora o Gustavo Gadelha e o Thiago Marques vão falar um pouco sobre outros esportes que foram notícia essa semana, principalmente a Fórmula 1 e o MMA. A palavra está com vocês. A Fórmula 1, após uma semana de pausa, voltou neste fim de semana na Inglaterra, a casa da Fórmula 1.
e não contou com o piloto da Racing Point, Sérgio Pérez, já que o piloto contraiu o vírus do Covid-19 e foi cortado da sessão. A corrida foi surpreendente, até pelos desgastes dos pneus que nunca aconteceram antes. Lewis Hamilton venceu correndo toda a última volta somente com 3 pneus, já que o pneu dianteiro esquerdo furou. Foi o caso também de Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, só que Bottas teve um pouco mais de azar e ficou no fundo do pelotão, ocupou a 12ª colocação. E o piloto da McLaren, Carlos Sainz, também teve seu pneu furado nas últimas voltas e não conseguiu pontuar. Então, para falar um pouco aqui do mundo do MMA, mais especificamente do UFC, estamos com 3 importantes notícias em relação aos lutadores brasileiros. 2 delas são ótimas notícias e a primeira, que eu vou citar aqui agora, é um pouco para lá de frustrante, mas compreensível. Nos últimos dias, o Minotauro anunciou sua aposentadoria após ter sua derrota para o outro brasileiro, Maurício Shogun. Após essa derrota para o Shogun, recentemente o canal Combate divulgou uma conversa que tiveram com o Minotauro, que ele deu um discurso emocionante em relação à sua carreira, né? Ele disse que vai sentir falta, que é difícil para ele ter que sair do MMA, tendo convivido no mundo da luta desde os 4 anos de idade, hoje em dia ele tem 44, e disse que saber que ele não vai mais encontrar um oponente dentro do octógono, dentro do UFC ou dos eventos de MMA é uma coisa bastante difícil, já que ele está acostumado e é uma paixão enorme para ele, né? Mas, mesmo assim, ele anunciou que vai continuar com sua cabeça erguida, vai continuar treinando por questão de saúde, porque ele gosta também. E ele acha que agora é a vez da nova geração. Ele, com seu irmão, Minotauro, dentro da Tim Nogueira, vai continuar treinando os jovens atletas que estão aí prontos para disputar títulos no mundo da luta, né? Quanto ao último UFC que teve, nesse sábado, a gente tem a notícia do Vicente Luque, que após nocautear o Randy Brown com uma joelhada e uma série de socos, pediu para lutar contra o Nate Diaz. O Vicente Luque falou que, para ele, o Nate Diaz é um cara que só quer aquelas super lutas, como foi com aquele cinturão BMF que teve com o Jorge Masvidal no ano passado, mas ele acredita que, mesmo assim, seria uma ótima luta que eles fizessem, seria ótimo que eles fizessem uma luta. Ele disse que, assim como o Nate Diaz toma porrada e não tem medo, ele também é do mesmo jeito. Ele acredita que os estilos que eles têm vão dar um grande combate, né? E por último, e também uma brasileira, a Jennifer Maia, que no mesmo fim de semana, antes da luta do Vicente, conseguiu finalizar com um lindo armlock a Ioane Calderwood. Após isso, ela recebeu a notícia de que vai ser a próxima desafiante do título dos Moscas e vai lutar contra a Valentina Shevchenko. Ela disse que está bem preparada, inclusive a Valentina soltou no Twitter uma mensagem, talvez uma provocação, uma chamada, em que ela disse "See you soon, Jennifer Maia", ou seja, te vejo em breve, Jennifer Maia. Então, com isso, a gente finaliza o nosso boletim da semana. A gente agradece muito a participação de todos os que estiveram aqui conosco, trazendo as informações, e agradeço também a você que acompanhou mais esse episódio do Sportscast. Então é isso, não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais e ficar por dentro. Toda segunda e toda quinta tem episódio novo aqui no Sportscast. Sports Mais, a casa do esporte.